Não seja um tapete dos outros. Não deixe ninguém te pisar, passar por cima de ti sadicamente, sentindo prazer em te humilhar. Você é um ser humano independente, livre, que precisa ser autônomo nessa vida e não dependente dos outros. Muitas pessoas são fracas, são dependentes emocionalmente, então viram um tapete dos outros. Muitas pessoas não passam de um tapete, e isso é algo errado. O ser humano não pode se menosprezar, não pode se diminuir. Precisa se valorizar, precisa se compreender como é, para que possa cumprir o seu destino. Alguém só consegue cumprir o seu destino se tem noção do seu potencial, da sua vida interior, das suas habilidades, das suas qualidades. E uma pessoa que descobre isso dentro de si não se submete cegamente a alguém por medo de perder essa pessoa, com medo de que ela vá embora, com medo de ficar sozinho e desamparado. O ser humano jamais pode se tornar frágil nesse sentido, ao ponto de achar que a sua vida depende de outra pessoa. Cada um é responsável por si. Nós chegamos sozinhos aqui à vida terrena, partimos sozinhos, e a nossa maior responsabilidade é com o nosso desenvolvimento espiritual, com o nosso autoconhecimento, com aquilo que acrescentamos ao longo da nossa vida através de experiências frutíferas e agregadoras. E ninguém agrega alguma coisa em si se submetendo cegamente a uma outra pessoa, virando o tapete dela. Mas quando eu falo não ser tapete de uma outra pessoa, eu não estou dizendo com isso que o ser humano deva ser arrogante e querer tornar os outros um tapete seu. Em muitas situações é o que acontece. Há pessoas que se queixam injustamente até que são subordinadas e submissas a outras pessoas, reclamando delas o tempo todo, e que querem reverter o jogo, querem se vingar, querem então transformar aquelas pessoas que hoje estão por cima no seu tapete. Há casos assim, inúmeros casos, sendo que em muitas dessas situações as outras pessoas nem estão fazendo essa pessoa de tapete. Existe apenas uma hierarquia. Na vida existe uma hierarquia natural e nós precisamos compreender isso. Estar numa relação hierárquica também não significa que somos tapetes daqueles que estão acima de nós. Em todo lugar existe uma hierarquia. E muitas pessoas impregnadas com uma inversão de valores querem reverter tudo, querem se vingar, querem colocar os outros que estão acima na sociedade debaixo dos seus pés. Nós observamos essa atitude em muitos militantes esquerdistas que defendem o socialismo, o comunismo, a dita igualdade. Mas essa dita igualdade é apenas uma inversão das posições, não de forma meritocrática, mas através de uma derrubada do próprio mérito, para tornar os mandatários em tapetes. Muitos esquerdistas têm essa atitude. Mas não estou aqui querendo entrar no debate direita e esquerda, porque, como vocês sabem, a essa altura eu não pertenço a um lado nem a outro. Eu sou apenas um espiritualista
aqui no plano terreno, na vida terrena, observando as diferentes situações, né? Porque o que observamos também são muitos direitistas que querem também apenas o seu carguinho, a sua posição, e que querem agora uma revanche em relação aos esquerdistas, colocando-os debaixo dos seus pés, transformando-os em tapetes, né? Porque isso nós observamos nos dois lados, tanto da esquerda como da direita também. Porque nós aqui não estamos apenas falando de opções políticas, de posicionamentos políticos, mas estamos falando de seres humanos, para além de direita e esquerda. Os seres humanos são assim. Eles são arrogantes, são vingativos, são prepotentes, querem humilhar seus semelhantes, querem revanche. Os seres humanos são assim, sejam de esquerda ou de direita. Em sua maior parte, eles são assim. E muitas das pessoas realmente que reclamam, que são humilhadas, que são feitas de tapete, no fundo são pessoas arrogantes. São pessoas arrogantes que apenas querem inverter os papéis. Apenas querem inverter os papéis. Assim foi com os esquerdistas antes de chegarem ao poder. Depois que chegaram ao poder aqui no Brasil, só fizeram merda. A esquerda só fez merda, com o seu apoio e defesa aos ditos direitos humanos, somente apoiou bandidagem, inverteu os valores, inverteu as posições e buscou fazer as pessoas de bem, ou as pessoas conscientes, as pessoas que levam a sua vida corretamente, de tapete para os bandidos. De tapete para os bandidos. Então, toda inversão de valores, ela busca inverter as posições para transformar o outro num tapete. O outro que antes estava por cima. E os seres humanos são assim. Isso nós observamos na maioria esmagadora das pessoas. Na maioria esmagadora das pessoas. E por isso que o convívio social está tão tenso. Porque as pessoas querem se derrubar umas às outras. Querem passar por cima das outras. Não existe lá muito respeito, muito amor ao próximo. Por mais que as pessoas sejam cristãs ou ateias, os ateus se acham melhores que os cristãos, e os cristãos melhores que os ateus, mas no fundo são seres humanos, todos eles com os mesmos defeitos, com as mesmas fragilidades, com as mesmas fragilidades, com os mesmos vícios, fraquezas. O ser humano é uma criatura engraçada. Uma criatura engraçada e desgraçada, em sua maior parte, que quer domínio, quer poder, quer influência, quer estar por cima, administrando a situação. E nesse embate, nessa queda de braço, nessa disputa política e ideológica, nós não conseguiremos chegar a lugar algum, porque não é politicamente, ideologicamente, que nós vamos consertar a humanidade. Uma que a humanidade não tem conserto. A essa altura do campeonato, as pessoas estão tão dormentes em sua maior parte, o espírito está num sono tão profundo dentro delas, que poucas têm condições de acordar. E quem acorda percebe que o segredo está numa conexão interior com as energias espirituais. Essa é a libertação. Esse é o verdadeiro caminho que o ser humano trilha a partir de si mesmo, ouvindo a intuição. A solução para os problemas coletivos não está na política, não está em receitas prontas sociais, políticas, econômicas, religiosas, culturais, ou seja o que for. A solução para a humanidade é cada um despertar na esfera individual.
É cada um despertar na esfera individual. Esta é a única solução. E nisso cada um precisa encontrar o seu meio, a sua forma, o seu caminho. Não existe uma receita pronta para isso. Não existe uma receita pronta para isso. Então, o ser humano precisa despertar, precisa ser ele mesmo e não ser dependente de coisa alguma, de ideologia, partidarismo, religião ou de uma relação amorosa. O ser humano não pode ficar numa dependência emocional de outra pessoa, porque daí ele vira o seu tapete. O ser humano vira o tapete da outra pessoa se ele cai numa dependência emocional. E o que é preciso fazer para não cair numa dependência emocional? Ora, as duas pessoas no relacionamento precisam estar no mesmo nível espiritual. É a lei da igual espécie, como explicou Apidruchin em sua obra Na Luz da Verdade. Quando dois desiguais se unem, o mais elevado acaba baixando, acaba caindo do seu nível espiritual e igualando-se com aquele que está num nível espiritual mais baixo, podendo tornar-se o seu tapete, inclusive. Então, geralmente, as pessoas que estão no nível espiritual mais baixo procuram dominar aqueles que estão num nível mais elevado, tornando-os tapetes. E isso é algo que uma pessoa com uma certa consciência espiritual adquirida já não pode permitir. Então, ao se relacionar com outra pessoa, o ser humano precisa procurar alguém que esteja num nível de vibração, num nível espiritual semelhante, para que possa ocorrer uma troca de fato, uma troca verdadeira entre dois iguais que buscam a luz e que estão numa vibração similar. Ali ocorre uma troca. Onde dois desiguais se unem, não ocorre uma troca. O mais elevado apenas perde, porque aquele que está embaixo não tem nada a lhe dar e oferecer. E ainda pode lhe transformar, pode lhe tornar num tapete, o usurpando energeticamente, roubando as suas energias, o rebaixando vibracionalmente, energeticamente, em termos de sintonia. E daí o mais elevado não consegue mais ter conexão com planos acima do terreno. Acaba ficando preso e atado à matéria grosseira mais densa, da mesma forma como aquele que está no nível vibracional e espiritual inferior. Então é preciso tomar muito cuidado nas relações humanas, seja no namoro, seja no casamento, nas amizades. As próprias amizades precisam ser promovidas entre pessoas que estão no mesmo nível espiritual, porque senão tornam-se amizades desiguais. E o mais forte pode se tornar um tapete do mais fraco. Porque geralmente as pessoas menos conscientes espiritualmente procuram usurpar seus semelhantes, transformá-los em tapetes. Isso pode ocorrer também nas relações de trabalho. É preciso tomar cuidado para não se envolver em demasia com os colegas de trabalho. No ambiente de trabalho, nós nos deparamos com pessoas em diferentes níveis espirituais. Então, num caso desses, onde não é possível evitar um convívio entre pessoas com níveis diferentes, é preciso tomar cuidado para não se envolver demais, porque daí se cai numa promiscuidade energética, numa promiscuidade vibracional. E assim os mais elevados acabam sendo absorvidos por aqueles que estão no ambiente inferior e podem se tornar tapetes dos inferiores, que muitas vezes sentem raiva dos superiores, querendo subjugá-los, invertendo a situação.
invertendo a situação. Então, geralmente, aquelas pessoas que ficam criticando os outros, que estão numa posição melhor, numa situação melhor, é porque querem a sua posição, o seu cargo, os seus bens. Essas pessoas querem apenas inverter as posições, querem apenas fazer os outros de tapete. Essas pessoas dizem que elas são tapetes, que são humilhadas, que são colocadas de lado. Na maior parte dos casos não é. Ocorre sim muitas situações dessa espécie, onde os que estão em cima humilham os que estão embaixo, os transformando em tapetes, mas em muitos casos é a própria hierarquia natural da sociedade. É a própria hierarquia natural da sociedade. Fazer o quê? E muitas pessoas rancorosas e vingativas que querem inverter os papéis, querem transformar os outros em tapetes, os que estão acima. Então, nós observamos muita hipocrisia no discurso daqueles que vivem criticando e falando mal daqueles que estão acima na hierarquia social. É claro que existem muitos exploradores, é claro que existem muitas pessoas que tiram vantagens da sua posição social, explorando os outros, mas também existem muitas pessoas que ocupam uma boa posição e são bastante humanas, sinceras e verdadeiras e procuram ajudar seus semelhantes, independente de que posição ocupam na pirâmide social. Então é preciso ter um olhar bem criterioso para analisar e compreender isso tudo. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!